Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de língua portuguesa, na aula de português de hoje, vocês vão escrever um texto expositivo, tá? Então, nesse texto, vocês vão falar sobre os animais da fauna brasileira que são presentes nas cédulas de real. Então aqui, pessoal, nós temos uma tabelinha com alguns dos animais, certo? Então, vocês vão escolher um dos animais aqui para escrever o texto. Então, por exemplo, eu quero falar sobre a tartaruga de pente, tá bom? Alguém, por exemplo, quer falar sobre a garça, alguém sobre a arara, alguém sobre o mico-leão dourado, alguém sobre a onça pintada e alguém vai falar sobre a garoupa, tá? Então, pessoal, o que vocês vão escrever sobre esses animais? Então, aqui tem alguns exemplos do que vocês podem escrever. O nome popular, o nome científico, algumas características físicas. Então, por exemplo, tartaruga tem o casco duro, sei lá. A garça, penas compridas. Arara vermelha, penas vermelhas. A onça pintada, uma pele com pelo curto, com pintas, né? Então vocês vão falar um pouco sobre esses animais. Vão escolher um, então o habitat onde eles vivem, do que eles se alimentam, tá? Eles são predadores, carnívoros, o que eles comem, né? Em que lugar eles se encontram? Eles sofrem ameaça de extinção? Como assim ameaça de extinção? Se não tiver preservação, eles correm o risco de se extinguir, acabar aquela espécie de animal? Não ter mais, morrer todos? Então, pessoal, vocês vão fazer isso, um texto, falando sobre um desses animais. Então, algumas coisas vocês têm que tentar pesquisar, né? Algumas informações vocês vão pesquisar para escrever o texto. Então, pode pesquisar no Google, algum livro, né? Perguntar para alguém. Vocês vão escrever sobre um desses animais. No texto, pessoal, tomem cuidado, tá? Na hora da escrita, para ver se vocês não erraram na escrita das palavras, tá? Então, fazer com bastante atenção. A aula de português é só o texto. Se você consultou alguma página da internet, você pode escrever no final a referência, quais foram os textos consultados, o material consultado. Usar a pontuação adequada, então quando for mudar de parágrafo, colocar ponto final. Usar vírgula. Quando for iniciar o parágrafo, letra maiúscula. Certo? Se for uma pergunta, ponto de exclamação. Ponto de interrogação, desculpa. Se for uma afirmação, ponto de exclamação, tá? Então, interrogação e exclamação. Pergunta, uma afirmação. No caso aqui, o título chama a atenção do leitor. Então, qual vai ser o título de vocês? Será que é o nome do animal, né? Vai chamar a atenção o jeito que vocês vão escrever o título. Vocês podem fazer de uma maneira colorida, uma letra diferente. E aqui no caso, intertítulos, é igual aquele texto sobre o dinheiro. Então, eu colocava lá o título central e no meio do título, títulos intertítulos. Títulos que vão falar sobre assuntos específicos. Então, por exemplo, habitat, vamos falar onde mora. Alimentação, tá? Onde se encontram.
características físicas. Então pode ter intertítulos no título de vocês. Ou somente o título e um texto direto, um texto em prosa, com parágrafos, né? Ponto final. Tá bom? E depois, pessoal, vocês vão ilustrar o animal, fazer um desenho no final do texto sobre o animal que vocês escolheram, tá? Lá no material de apoio tem uma folha para vocês escreverem o texto, tá? Depois eu mando foto dela logo abaixo, tá bom? Bons estudos, pessoal. Escrevam textos com bastante atenção e caprichem na letra. Abraço!